Fala galera, P2 por aqui. Cabanga é um divertido jogo de cartas com partidas rápidas, ali cerca de 20 minutinhos, onde os jogadores tentam se livrar primeiro de todas as cartas da sua mão. Então nós vamos ter 4 cores diferentes, e em cada uma delas nós vamos ter um intervalo de números, e aí você vai jogar uma carta da sua mão na sua vez, e o que sobra ali de lacuna, os jogadores que têm as cartas que preenchem esses intervalos da mesma cor, eles podem dizer o nome do jogo, então Cabanga, e descartar todas as cartas que eles têm na mão que cabem nesse intervalo. Então você vai precisar ter estratégia para deixar o mínimo de intervalo possível e também ficar atento para descartar as cartas da sua mão que encaixam nos intervalos dos seus adversários. Então vai vencer uma partida o jogador que fizer menos pontos, 0 é excelente, e aí quando um jogador na mesa alcançar menos 18 pontos, a gente termina a partida e declara o vencedor. Jogo para 3 a 6 jogadores, partidas rápidas, como eu já mencionei. Hora de ir para a mesa para a gente conferir em detalhes o que se passa em Cabanga. Então aqui, galera, temos uma partida para 3 jogadores. Independente do número de jogadores, nós vamos entregar 8 cartas aleatoriamente para cada um e formar aqui com o restante uma pilha de compras. Aqui na preparação, vejam que nós vamos ter as 4 máscaras ao centro e essas cartas cinzas nós vamos distribuir também aleatoriamente, uma na esquerda, uma na direita, aí para cada máscara, né? E não tem importância se a gente tiver assim um número menor do lado direito e vice-versa, tá? Porque aqui nós vamos ter então os intervalos que nós vamos considerar, né, dentre esses números para cada cor. Então vamos dizer que esse jogador aqui, né, eles já separaram as cartas ali por cores, vocês podem fazer como vocês acharem melhor, tá? Mas aqui os jogadores não estão vendo as cartas uns dos outros, apenas para efeito do vídeo aqui, nós vamos olhar todas as cartas. Então vamos dizer que esse jogador aqui na vez, né, ele tenha olhado ali a distância, então aqui ele vai tentar colocar deixar a menor distância possível entre 2 números, tá? Tem uma penalidade que se o próximo jogador jogar a mesma cor do jogador anterior, ele precisa comprar uma carta. Então isso não é bom porque o objetivo, né, como eu falei, você numa rodada precisa se livrar rapidamente de todas as cartas da sua mão. Então nós vamos evitar comprar cartas, né? E nesse intervalo, quando a gente tiver a quantidade, os jogadores tiverem a quantidade de números ali que a gente deixou no intervalo daquela cor, eles vão descartar esses números das mãos e para cada carta descartada, nós vamos também comprar uma aqui da pilha de compras, tá? A gente não compra as cartas que foram descartadas e sim novas cartas, então isso vai atrasar o nosso lado. Né? Então vamos dizer aqui, ó, vou de forma bem aleatória, tá? Vamos dizer que ele queira jogar ali então na cor amarela, então ele tem um 7, né, aqui que está mais próximo do 5, e aí ele pode tanto jogar em cima de um ou de outro, ele escolhe um dos dois lados. Aqui, como o intervalo de 5 para 7 vai ser menor, né, do que se ele fizesse de 7 para 12, ele vai colocar aqui, né, e vai deixar então apenas o intervalo do número 6, tá? Então vamos olhar aqui, ó, nenhum jogador tem o número 6 amarelo, então beleza, ele conseguiu passar, né, a vez aqui sem receber nenhuma carta adicional. Vamos seguir em sentido horário, então como eu falei para vocês, se esse jogador quisesse, por estratégia, jogar a mesma cor, né, do jogador anterior, ele tem que pagar essa penalidade comprando uma carta. Aqui não vai ser o caso, vamos dizer que ele queira apostar aqui então, jogando uma carta, vamos ver ali, o que seria melhor, ele tem então 3 e 18, vamos dizer que ele vai jogar então, ó, o 18 aqui, mais próximo do 16, na cor roxa, né, vai formar esse intervalo. Vamos ver se alguém tem ali, então, o 17. Ó, ninguém tem o 17 roxo. Beleza, ele passou a vez. Vamos seguir para esse jogador. Ele tem aqui, considerando azul, 6, 10 e 12. Nós temos aqui um intervalo de 1 e 14. Vamos dizer que ele queira jogar, então, esse 12 aqui, ó. Vai deixar o intervalo, né, apenas do 13. Vamos ver se alguém tem. Ninguém tem 13 azul. A gente passa a vez. Então é dessa forma que a gente vai seguir. Eu vou terminar essa rodada, vamos jogar de maneira aleatória aqui, para o vídeo não ficar tão longo. Então vamos dizer que ele queira ali, esse vai jogar, tem 3 cartas roxas, vai jogar ali em cima então, ó. Vai deixar aqui, vamos dizer, ó, vai colocar, não tem problema cobrir a carta anterior, tá pessoal? Então ele teria ali o intervalo, vai deixar 13, 14, 15. Ó, esse jogador tem o 15 roxo. Aí ele fala então o nome do jogo, né, Cabanga, e descarta essa carta na vez do outro jogador, né? É uma possibilidade aí muito boa, né, para os jogadores se livrarem mais rapidamente de suas cartas. Esse daqui não tem nenhuma carta roxa no intervalo. Por ter descartado uma carta, esse jogador, o jogador que fez a jogada, como eu expliquei, vai adquirir uma nova carta da pilha de compras, tá? Essa daqui vai ficar então numa pilha de descartes.
e assim a gente segue. Próximo jogador. Vai olhar aqui, não vai querer jogar a cor roxa para não pagar penalidade. Vamos dizer que ele queira então colocar um 8 aqui, ó. Vai cobrir, vamos dizer aqui, ó. Vai cobrir. Ou melhor, pessoal, vamos dizer que ele coloque esse 5 aqui, ó. Né? Então ele vai igualar, não deixou nenhum intervalo, já passou a vez. Esse daqui vai jogar então ali, vamos ver, o intervalo de 10 a 12. Colocou aqui, ó, vai deixar apenas o 11 no intervalo. Vamos ver, ninguém tem. Bora, próximo jogador que tinha comprado uma carta, né? Vamos ver esse daqui. Deixa eu ver. Tem um 9. Vai jogar no intervalo ali, ó, 9 e 10. Só que para ele jogar aqui no azul, né? Que o jogador anterior acabou, essa aqui seria uma excelente jogada. Ele teria que pagar penalidade. Não vamos fazer isso. Vamos ver aqui uma outra, ó. 3 vai deixar o intervalo, né, de 3 ou 4, né? Então ninguém vai conseguir colocar. Passou a vez. Esse daqui vai arriscar deixar o intervalo de 8 a 10. Vamos ver. Aqui temos um 9. Então ele vai lá e cabanga, né? Descartou. E esse jogador então compra uma carta. Saiu aqui um 3 azul. Próximo. Esse aqui olhou, precisa descartar essa carta roxa em algum momento. O que ele vai fazer ali? Vamos dizer que ele coloque aqui, ó, deixar um intervalo de 3 a 5, né? Ninguém tem ali o 4 amarelo, nem ali e nem aqui. Passou a vez, então tá com apenas 4 cartas aí para fechar a rodada. Seguindo aqui, vamos ver. Esse daqui vai arriscar, bom, para jogar no amarelo, que seria uma boa, de novo, né? Ele pagaria penalidade. Então vamos dizer que ele deixa o intervalo aqui, ó. Vai arriscar colocar. Tô indo bem aleatório até para acontecer também, pessoal. Os cabanga aqui, tá? Então, ó, vai deixar o intervalo aqui, ó, 4 a 8. Vamos ver, ó. Então aqui temos um 6, ó, tá dentro do intervalo, cabanga. Temos aqui, ó, o 7, né? Então, cabanga também. São 2 descartes. Esse jogador aqui se deu mal. Compra novas 2 cartas, né? Tá ficando ruim para ele de fato. Então, ó, saiu um 17 amarelo. Comprou aqui o 14 azul. E bora. Esse daqui, vamos ver. A última carta jogada tinha sido azul, né? Seria uma boa aqui, mas ele não vai. Então vamos arriscar na vermelha. Vai deixar um intervalo aqui, ó. Número 4 ou número 8. Esse aqui de baixo não tem mais cartas vermelhas. E aqui apenas o número 1. Então vamos seguir. Esse jogador vai deixar um intervalo. Vai arriscar jogar a carta roxa ali, embora... né, tá bem distante, turma, mas todas aqui para ele, talvez a menor aqui ia ser a vermelha, né? Mas não vai querer pagar, então, a penalidade, vai arriscar um intervalo mais longo aqui, ó. Número 4 ou número 12, vamos ter aqui, ó, cabanga, né? Vai entrar um 5 e só, né? Porque aqui nós temos um 3 roxo, então foi pro descarte, esse aqui teve que comprar. Passou, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Agora sim, ó, ele vai jogar no intervalo lá na cor amarela. Vai deixar de 1 a 3. Esse aqui não tem. Esse aqui também não. Beleza, passou a vez. Esse vai jogar, ó. Vai vir aqui, ó, intervalo de 3 ao número 4. Passou. Vamos ver aqui. Esse vai arriscar, então, na cor vermelha. Deixar o intervalo de 1 ao número 4. Ali só tem o 10. Passou também. Vamos ver aqui. Vai mandar essa roxa lá em cima, pessoal, de 1 a 3. Ninguém tem o número 2, beleza, rodada segue. Agora o intervalo vai ficar um pouquinho maior. Não, ele pode vir aqui, ó, na azul, intervalo 3 a 4. E esse vai precisar jogar 2 vezes na amarela, turma. Vai começar com o menor intervalo, vai deixar do número 3 ao número 9. Ninguém tem, ó, temos um 17 aqui, um 15 lá, passou a vez, tá muito perto de fechar a rodada. Vamos ver aqui, esse vai mandar logo um 14 aqui, né? Então, só que deu sorte que só ele tem carta azul. Passou a vez. Esse vai mandar, vamos ver aqui, ó, de 9 a 15, vai deixar aqui então, ó, de 9 a 15 no amarelo. Esse tem um 16, esse tem um 17, deu sorte. Agora, esse como sobrou apenas amarela na mão dele, ele vai ter que jogar e pagar a penalidade, pessoal. Então a rodada termina imediatamente se você usa o cabanga, porque aí você descartou e não tem possibilidade de você comprar.
Agora aqui, você não basta você jogar só a sua última carta, você tem que primeiro esperar para ver se os outros jogadores vão ter a possibilidade de cabanga e também no seu caso aqui se vai pagar penalidade. Ó. Então ele vai deixar aqui um intervalo de 15 a 16, só que ele acabou repetindo a cor anterior, teve que comprar uma, ó, saiu 14 aí, né, para ele seguir para a próxima. Esse daqui vai arriscar então o 18, né, deixar o intervalo 14 a 18, ninguém tem carta azul para jogar. E esse vai finalizar então, ó, com a carta 10, vai deixar um intervalo aqui, né, vamos dizer aqui, ó, 4 a 10, e aí ninguém tem para cobrir, beleza, ele aguardou, e aí sim a rodada finaliza, tá? Então o nosso jogador aqui à esquerda vai marcar aí 0 pontos, né? Lembrando que o objetivo vai ser fazer menos pontos, né? Então vocês não vão querer somar as pontuações, né, ao fim de cada rodada. E aí eu vou explicar para vocês, né, quantas rodadas a gente joga. Tem uma variante aí também de tempo para a gente ajustar se vocês quiserem. Mas vamos finalizar essa rodada para vocês entenderem. Então esses dois jogadores que ficaram com cartas, pessoal, essas marcações aqui, ó, embaixo dos números é que nós vamos considerar, então, para anotar pontos negativos, tá? Então vocês vão usar aí papel e caneta ou celular. Então esse jogador aqui na minha frente teria ficado com um ponto negativo, que é essa marcação, e esse daqui, ó, que estava indo bem pra caramba, né? Passou ali perto de fechar a rodada, vai marcar 2 pontos negativos. Então, ao término da primeira rodada, -2, -1, e esse jogador aqui 0, né? Que estaria então liderando, porque ali no final a gente vai fazer o seguinte: primeiro jogador a conseguir chegar em -18, né? Então somou ali -18 com essas marcações, a gente vai olhar quem tem menos pontos negativos, ou 0, né? Que é o melhor dos mundos, e é o vencedor, tá? Em caso de empate, os jogadores vão compartilhar a vitória, tá? Como que a gente pode ajustar então aqui a partida? De repente para partidas mais longas ou para partidas mais curtas, através da pontuação aí desse número 18. Tá? Então eu quero jogar uma partida mais breve, posso considerar ali 10 pontos, 7 pontos, né? Pra gente jogar rapidamente, dá pra fazer isso. Embora que 18 eu acho que tá ideal aí, uma partida, vamos chamar aí normal, tá? Agora, ó, tá divertido, a mesa tá animada, vamos jogar partidas mais longas? Faz 21 pontos, 25, quanto vocês quiserem, né? É bom ter um combinado aí pra gente declarar o vencedor. Ou uma outra possibilidade é a gente também pegar e definir o número de rodadas, tá? Então a gente não vai falar de quantidade de pontuação, né? A gente fala, vamos jogar 10 rodadas? Beleza. Então depois da 10ª a gente vai ver, né, quem que ficou aí com menos pontos para ser o vencedor, tá? Como que a gente faz a próxima rodada? Então aqui só para a gente finalizar o vídeo e vocês saberem. A gente vai pegar aquelas cartas iniciais, né, essas cartas cinzas, né? Então nós vamos tirar todas as cartas que foram jogadas, vão para a pilha de descartes, né? Dessa pilha de compras que sobrou, a gente vai distribuir então novas 8 cartas para cada jogador, e depois, se essa pilha se esgotar, que a gente vai reembaralhar o descarte, tá? Então a gente vai deixar aqui, ó, sempre essas cartas cinzas, né, que são as cartas iniciais, e a gente vai redistribuir, pessoal, tá? Elas não vão ficar dessa forma como a gente fez. Então nós vamos tirar todas de cima, vamos embaralhar, ó, vejam que os versos, né, das cartas iniciais são cinza claro, então é fácil de identificar. Então a gente vai pegar, fazer todo o embaralhamento e distribuir aleatoriamente aqui, esquerda e direita, como a gente fez ali no início, para ter, né, então os intervalos, os números diferentes aí para cada máscara. E aí, só seguir as próximas rodadas em sentido horário. Então o jogador sentado à esquerda do jogador que começou a rodada anterior começa a próxima e assim por diante. E aí vamos declarar o vencedor de uma partida de cabanga. Então isso é muito o que se passa, pessoal, numa partida desse card game divertido, fácil de aprender, partidas rápidas. Espero que vocês deem boas risadas aí com o grupo de vocês. Obrigado por assistirem até aqui. Bons jogos e até o próximo vídeo.